A palavra de Deus para nós nessa noite vai falar sobre as 6 fases do meu relacionamento com Deus. São fases que eu e você já passamos ou estamos passando. E eu trouxe uma história baseada na vida de Pedro, onde a Bíblia nos traz muitos subsídios da caminhada dele com Jesus, desde o seu encontro até a sua atuação com o Espírito Santo, depois com a igreja primitiva. Então nós podemos ver muitas fases da vida de Pedro com Jesus, que faz muito sentido da minha vida com Jesus. Então eu peço a você que abra o seu coração, abra a sua mente, coloque os seus ouvidos bem atentos, porque alguma área da palavra vai falar muito com você. E eu tenho certeza que é Deus trabalhando na minha e na sua vida, fazendo com que eu e você possamos entender o que Ele quer em nós e através de nós. Você acredita nisso, amém? Então, antes de eu ler, eu vou falar aqui sobre um pouquinho de Pedro, que era irmão de André, filho de Jonas. Se você ler em algumas versões um pouco mais clássicas da Bíblia, você vai ler assim, Simão Bar Jonas. Toda vez que a Bíblia fala Bar e algum nome, esse nome Bar significa filho. Então, Simão Bar Jonas significa Simão, filho de Jonas. Então, esse Bar, ele significa que é filho de alguém. E algumas traduções mais novas, como a NVI e outras mais, ele vai tratar direto assim, Simão ou Pedro, filho de Jonas. Simples assim, mas só porque são escritas um pouco mais tradicionais, para aí você poder entender tudo que a gente está lendo. Ele era pescador, depois se tornou discípulo. A cidade natal dele era Betsaida. Ele era o único dos discípulos casado. Então, para a gente ter uma noção da idade na qual Jesus escolheu os discípulos, normalmente eles eram de adolescentes para jovens, até porque os homens se casavam numa idade jovem ainda lá, acreditamos assim, uma média, 21, 23 anos mais ou menos, tinha Pedro, até porque ele tinha a maior idade. Quando você vê aquele episódio onde Jesus vai passar na entrada da cidade, eles pedem impostos, e Jesus fala para Pedro pegar um peixe, e o peixe tinha uma moeda dentro da boca, e ele pagou imposto sobre Jesus e Pedro. Então, era por causa da idade que era considerado um homem adulto. Então, só para a gente ter uma noção assim, de tudo que a gente lê, de tudo que a gente estuda. E às vezes a gente conhece os discípulos, os nomes, a vida inteira, mas não sabe alguns detalhes. É importante a gente saber um pouco mais sobre isso. O seu temperamento era sanguíneo, explosivo, era inconsequente um pouco diante das suas atitudes. Ele era explosivo, como eu já falei. Era inconstante, porque todo bom sanguíneo é inconstante. Todo sanguíneo é aquele que hoje está tudo ok, vamos embora, vamos para cima, estamos vencendo. Meia hora depois já está triste, está tudo ruim, não quero mais, vou perder, estou perdido. Meia hora depois, não, eu estou melhor, vou para cima. Esse é o sanguíneo, Talvez você, tem algum sanguíneo aqui, você conhece algum sanguíneo aí? Isso aí é uma característica muito explícita de quem tem esse temperamento. O sanguíneo é aquele que se expõe mais, ele tem mais coragem de falar, ele fala mais abertamente. E geralmente as pessoas que se expõem mais, elas têm muito risco, Ela tem o risco de acertar e se dar muito bem, como na vez de andar sobre as águas, que foi o único discípulo que teve essa experiência surreal, acima de todas as leis da física, de andar sobre as águas, porque o sanguíneo é impulsivo, então ele se deixa levar pelas emoções. Então ele tem algumas experiências legais, porém, em algumas vezes, por falar demais, ou por ser muito explosivo, o sanguíneo fala o que não deve, às vezes machuca as pessoas em volta, às vezes fere alguém, do mesmo jeito que fere, ele também sabe pedir desculpa na mesma hora, mas às vezes tu feriu, mas a pessoa também não quer aceitar desculpa e tu fica cheio de problema. Então o sanguíneo é esse, que ele é muito afoito, em outras palavras. Então, esse era o temperamento de Pedro. E Pedro, como a história clássica comenta, sobre a sua morte, ele, quando foi condenado à morte, sentenciado à morte, ele foi diante de uma sentença de cruz, porém ele não aceitou morrer como seu mestre Jesus. Ele não aceitou, ele disse que não era digno de ficar como Jesus ficou numa cruz. Então ele pediu que fosse pendurado de cabeça para baixo na cruz e morresse ali de cabeça para baixo.
numa morte que ele não considerava digna, porque era igual a de Jesus, então ele se pendurou de cabeça para baixo e assim acabou a sua vida. Então, só para a gente entender um pouquinho, porque a história todinha de hoje vai estar baseada na vida de Pedro. E eu trouxe 6 fases do relacionamento do João, do Fábio, do Igor, do Fernando, do José com Jesus, baseada nessas histórias de Pedro. Então, a primeira fase que Pedro viveu com Jesus, que o João viveu, foi ser encontrado por Jesus. Quem aqui já foi encontrado por Jesus? Só que quem sabe você foi encontrado por Jesus há 15 anos, há 10 anos, alguns há 3 meses. Mas quem foi recente vai lembrar muito bem como foi esse encontro, esse choque, aonde trouxe uma nova realidade, uma nova cosmovisão da vida e das pessoas. E alguns que estão há mais tempo talvez vão se lembrar de poucas coisas, mas não deixem de se lembrar de alguns detalhes. Então vamos ler Lucas 5 e 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Foi quando Jesus encontrou eles estavam ali com as redes, e Jesus mandou eles jogar as redes do outro lado, e eles puxaram as redes, estavam cheias de peixe, e ele ficou maravilhado, ele percebeu, meu Deus, se afasta, eu não sou digno, né, de falar contigo, Senhor. Eu sou um homem pecador. Então a primeira coisa que acontece, a primeira fase da minha vida e da tua vida com Jesus, é perceber quem nós somos. E por que a gente percebe quem nós somos? Porque Jesus, Deus, Ele é a luz do mundo. Ele ilumina, Ele clareia, Ele revela. Se você olhar para todos os encontros que pessoas tiveram com Deus na Bíblia, todos eles são parecidos. Eles falam praticamente a mesma frase: eu vou morrer. Não chega perto, eu sou pecador. Isaías falou, eu sou um homem de lábios impuros. Porque Deus revela para nós a nossa verdade, o nosso caráter. E nesse momento a gente fica sensível. E a gente tenta melhorar, porque a gente quer ter um relacionamento com Deus. A gente quer melhorar como pessoa, porque percebemos que temos algumas falhas. Então a gente, nesse primeiro amor, a gente fica muito mais sensível ao Senhor. A gente fica mais devoto ao Senhor. E logo depois que Jesus revela quem nós somos, Ele revela para nós quem Ele é. E é muito lindo, porque daí a gente fica maravilhado. É tudo Jesus, tudo é Jesus. Aí você olha para a nuvem, tu vê Jesus. Aí tu olha para a árvore, meu Deus, é Jesus. Tem um vento, é Jesus. Aí tu tá indo no centro, estacionar o carro, tem aquela vaguinha de dizimista, né? Aquela vaguinha bem top, assim, na frente do lugar onde tu vai. Meu Deus, olha, Jesus está cuidando de mim, até na vaga. Tudo tu fala Jesus, porque tu tá com aquele negócio assim, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Vamos ler aqui Mateus 16, 16. Fala muito sobre isso. Simão Pedro respondeu, porque Jesus perguntou para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu, olha, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, olha, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E é interessante que essa revelação, gente, é algo que eu preciso passar para vocês. Porque quando Pedro fala qual é a identidade verdadeira de Jesus, Jesus percebe que a fala de Pedro não está baseada em carne e sangue. E eu posso considerar que carne e sangue poderia ser o quê? A carne poderia ser através de ensinamentos de outras pessoas. A carne está por fora. Então, muitos de nós estamos com Jesus, como eu fiz a primeira pergunta aqui, há 10, 15, 20, 30 anos. Só que as nossas experiências com Deus estão baseadas no que apenas nós ouvimos. Então, nós temos essa terceirização do conhecimento do Senhor. E corremos um grande risco de escutar coisas distorcidas ou
meias experiências sobre quem de fato Deus é. Só que por não termos uma experiência completa com o Senhor, e às vezes por irresponsabilidade da nossa parte, ou indiferença, a gente vai vivendo esse período da vida sem buscar experiências próprias com Deus, mas vendo experiências terceirizadas. E existe um perigo de criarmos conceitos distorcidos de quem de fato é Jesus. Estão compreendendo, amém? Por isso Jesus falou, não foi carne que te revelou. Porque se fosse carne, eu iria escutar algo distorcido. E ele falou, não foi sangue. Não foi sangue por quê? Porque completa isso. O sangue está dentro da gente. Então não foi conceitos formados através da minha cosmovisão de vida. Porque quem sabe você teve um pai ríspido, um pai muito agressivo, um pai que cobrava demais, ele era um pai brabo. Ele nunca falava contigo, só vinha para brigar. Então você pegou essa imagem de pai que você teve a partir da sua cosmovisão de vida, cosmovisão de cultura. Temos aqui pessoas praticamente do Brasil inteiro nessa igreja. Então a gente traz a cosmovisão da cultura que carregamos do lugar onde fomos criados e criamos dentro de nós conceitos de quem é Jesus, a partir do que eu acho. E você acha que Deus é aquele Deus brabo, cruel, tirano, que não é amoroso, que não é próximo, que está pronto apenas para jogar uma doença na gente quando a gente pecar. A gente acha que tudo que dá errado é porque Deus está me cobrando de alguma coisa. Porque a cosmovisão de vida interna que eu tenho criou um conceito sobre Jesus. Ou então o seu pai foi um pai distante. Aqueles filhos de pais, órfãos de pais vivos. Que tem um pai, mas o pai é distante, o pai não conversa, o pai não brinca, o pai não está junto. O pai está muito ocupado, trabalhando muito, porém não organizando a sua vida para estar perto dos filhos. E a gente é criado e cresce tendo uma vida, uma cosmovisão sobre um Deus distante. Então a gente cria um personagem de Jesus, que é aquele Deus que está muito ocupado, com a sua caixa de e-mail muito cheia. Então não adianta eu ocupar ele com os meus pedidos. Tem muita coisa para ele resolver, tem muitos problemas maiores do que os meus. E assim, se eu pedir, ele vai até esquecer. Então é melhor eu nem incomodar a Deus. Quem já ouviu alguém que fala assim, mais ou menos nesse sentido? Conhece alguém assim? Que fala assim, eu não vou incomodar a Deus. Porque o sangue, as experiências internas, nos fazem ter uma percepção distorcida de quem é Jesus. Porém, é muito bom, glória a Deus pela sua vida, que você decidiu estar aqui hoje à noite. Saiu da sua casa, tomou aquele café, se arrumou, veio até aqui, está sentado ouvindo a palavra. Se você veio aqui primeiro porque você crê em Deus, se você veio aqui porque você gosta de estar aqui no meio dessas pessoas lindas, as pessoas mais lindas de Blumenau estão aqui hoje, gente, só aqui dentro. Olha para alguém que está lindo aí do seu lado, olha aí que pessoa linda. Olha que eu não estou mentindo, hein? É você que está vendo errado. É uma distorção da sua visão. Está vendo? Só que a nossa vida com Deus não pode se limitar apenas no que é dito aqui. Graças a Deus, vivemos numa igreja onde defende a verdade e os princípios da palavra. Nós não inventamos mecanismo, não inventamos coisa louca para enganar ou persuadir as pessoas. Nós temos como a maior defesa, e sim a palavra simples, pura. Mas a gente não pode se limitar numa vida com Deus apenas de ouvir alguém falar. Porque Deus quer revelar a glória dele para você dentro do seu quarto hoje ainda. Deus quer se revelar quando você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, clamar o nome do Senhor Jesus, porque ali no secreto o Senhor vai te recompensar. Então existem recompensas que Deus, ele condicionou a um lugar. Qual lugar? Não é na rua Lídia Zwicker, na casa, não é geograficamente, mas é no secreto. Sabe por quê? É no secreto com Deus que vamos ter esse nível de revelação que Pedro teve. Olha, não foi carne nem sangue que te falou quem sou eu, mas foi o Pai que te falou.
Então, nesse ambiente secreto com o Senhor, nós vamos ter experiências com Ele. Só você e Ele terão revelações que Deus quer revelar a segredos para você e para mim, que não estão dispostos em lugares públicos. Eles não estão, quem é da tecnologia vai entender, são plugins que não estão liberados. Eles só são liberados dentro do secreto, com você e Ele. Quem está aqui quer buscar o Senhor sozinho lá na sua casa? Faça isso em nome de Jesus. Você talvez vai começar meio sem fé, porque tu vai falar, ninguém vai responder. Você vai dobrar o teu joelho, vai deitar no chão, vai ficar em pé. Aí tu vai se sentir, pô, mas parece que estou fazendo um negócio de doido assim, parece que estou jogando a voz no vento. Mas se você tiver fé e você continuar, você vai começar a entender que Deus está te ouvindo. E de repente, quem sabe, você para de falar um pouquinho e você começa a ouvir a voz de Deus. É incrível, gente. É muito poderoso. E eu vejo Deus chamando essa igreja para o secreto do Senhor. Que é algo que ninguém está vendo. É a vida com Deus que ninguém precisa saber. Jesus falava, quando você estiver fazendo jejum, lave o seu rosto e ande na rua sorrindo. Não fica assim, ó. Quem está acontecendo? Não, estou fazendo jejum. Não. É para você encher o peito de coragem e ir para cima. Só você e Deus sabem algumas coisas que você passa. E não precisa outras pessoas saber. Estão entendendo, amém? E aqui, ele continua a fala, né? E ele fala assim. E eu digo que você, lá no versículo 18. Eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão e não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será ligado nos céus. E aqui existem 4 verdades sobre o discurso de Jesus com Pedro. Primeiro, que essa fala de Jesus com Pedro, por muito tempo na humanidade, foi mal interpretada. Porque Jesus não estava dizendo que estava edificando a igreja em Pedro. Ele não estava falando assim, ó, a igreja vai ser edificada em você, Pedro. E você vai ser, a igreja vai sair em você, vai nascer em você. Então você é o primeiro da igreja. Como por muitos anos isso foi instituído no mundo antigo, desde quando começou a igreja. Desde quando se institucionalizou a igreja no mundo. Foi instituída através de Pedro. Mas se você olhar na fala original de Jesus, ele usa uma troca de palavras. Quando ele fala assim, ó, eis que eu digo que você é Pedro. Quando Jesus fala que você é Pedro, Jesus usa a palavra no grego Petros. Petros no grego é um fragmento de pedra. É um pedaço de pedra. Então ele fala assim, ó, eis que você é Pedro. E sobre esta pedra. E quando ele fala pedra, no grego original, Jesus fala Petra. Então você pode repetir comigo que Jesus falava Petros e Petra no 3. 1, 2, 3. Tem diferença sim ou não? De novo, 1, 2, 3. Bem diferente. É Petros e Petra. Petra significa uma grande rocha. Uma grande pedra. Tanto que no mundo antigo, nas guerras antigas que tinham em países onde tinham grandes costas, e alguns países vinham atacando através de navios, eles usavam Petra para empurrar desses penhascos, e essa pedra gigante, essa rocha gigante, caía na água que fazia uma onda e afastava os navios, senão até derrubavam os navios. Para fazer isso tem que ser grande, sim ou não? Tem que ser bem grande. E se você vê na história antiga da humanidade, nas grandes guerras navais que teve, eles usavam Petra, que era uma grande rocha. Então, vendo essa troca de palavras, eu entendo que Jesus estava falando assim, ó, eu digo que você é um pedaço dessa pedra aqui, que sou eu, Jesus. Sobre essa pedra, essa rocha gigante, eu vou edificar a igreja. Então, outra verdade eu aprendo aqui, que Jesus é o edificador da igreja. Não é eu e você. Nós somos apenas aqueles que estamos saindo bonito na foto. A gente é só aquele que aproveita a oportunidade para estar junto com Deus, porque quem faz a obra é o Senhor Jesus.
Eu planto, você rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então não existe mecanismos, não existe fórmula, não existe receita que vai fazer a obra de Deus crescer, a não ser a presença de Deus. Então, ele fala, e sobre essa pedra, rocha gigante, eu vou edificar, ele que edifica. Eu vou edificar. Então essa é outra verdade. E ele fala outra verdade. Eu vou edificar a minha igreja. Igreja não tem dono, a não ser Jesus Cristo. E às vezes a gente se acha dono, né? Não, porque eu estou há muito tempo. Eu sou um dos primeiros membros. Então eu mando aqui. Eu sou líder agora, então eu mando nesse pedaço. Não bota aqui, não bota a mão, não faz isso, faz aquilo, porque eu sou o cara que eu sou o líder. Eu sou um leão de chácara, então sai de perto. Não, eu sou um bom dizimista, então eu tenho que mandar nas coisas, eu que defino algumas coisas. Eu que fiz ou isso, ou fiz aquilo, então eu me torno dono. Gente, só existe um dono, se chama Jesus ou Cristo. Nós só estamos aqui para cooperar com a obra que Ele está fazendo em Blumenau. Eu quero convidar os cooperadores da obra do Senhor aqui. Tem cooperadores da obra do Senhor aqui? Conto com vocês para impactar essa cidade, através do nome de Jesus. Vocês viram a ministração do louvor, que as autoridades perguntaram, ei, em nome de quem que vocês curaram esse homem? Gente, eram homens conhecedores da palavra. Será que eles não sabiam que era Jesus? E Pedro e João, muito conscientes do que estava acontecendo, eles poderiam aproveitar a oportunidade. Já que ninguém está entendendo nada, não, foi eu mesmo, eu tenho poder. Podia falar, né? Não, eu fiz um curso de mágica do David Copperfield, um curso na internet de como curar alguém em 7 segundos. E pronto, eu fiz. Não. Gente, não tem nada a ver sobre o que eu sei fazer. É tudo sobre Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Mais alto, mais forte, que ele é lindo demais. Ele é o dono, ele edifica. E ele protege a igreja. Por isso que ele fala, as portas do inferno não prevalecerão. Sabe quem protege a minha e a sua vida? É Jesus. Em vão vigia a sentinela. Se não for Jesus que cuida da cidade. A gente pode fazer, bota a cerca elétrica na casa, bota a tranca, bota a Lola lá para cuidar, a Lola vai pular o muro, não vai cuidar de nada. Mas quem cuida da minha e da sua vida é o Senhor Jesus. Quem ainda está no controle da minha e da sua saúde é o Senhor Jesus. Quem está cuidando dos meus e dos seus filhos ainda é o Senhor Jesus. Ele cuida muito melhor do que eu. E a gente tem que ter fé nisso. Você tem fé nisso, amém? Então fechou, vamos para... Tem que correr. Essa é a primeira fase de Pedro, né? Que ele encontrado por Jesus, recebendo a revelação do Senhor. Então, assim, nada abala, nada atrapalha. Eu quero Jesus, eu quero a palavra, eu quero orar, eu quero buscar a presença dEle. E quando a gente cria um tempo já com Deus, a gente entra numa segunda fase. A segunda fase se chama aquele que quer dar opinião nas coisas de Jesus. Porque eu já sou experiente, né? Já tenho tanto tempo de crente, já vi muita coisa acontecer, já fiz o curso ID, já fiz o Casados para Sempre, já fiz teologia, então eu estou apto para falar assim, Jesus, eu acho que o senhor está errado, deixa eu te dar uma opinião. A gente começa assim. A gente começa a achar que Deus é incapaz de fazer coisas extraordinárias e milagrosas nas quais nós precisamos viver. Se você acha que isso não combina contigo, vamos falar de Abraão. Abraão não podia ter filhos. E Deus prometeu que ele teria filhos num número que seria incontável, que ele poderia olhar para as estrelas e não contar o número de filhos que Abraão ia ter. Só que era um milagre tão poderoso que, além de ser impossível aos olhos de Abraão, demorou muito para acontecer. Aí o que Abraão fez? Senhor, eu vou te dar uma ajuda. Tem uma concubina ali. Vou ver se eu arrumo um jeitinho, um atalho, para chegar na bênção que o Senhor quer me dar. Eu vou te ajudar, eu tenho um plano mais rápido. Eu tenho um plano melhor. E a gente começa a se meter. Posso falar uma coisa? Anota essa frase no teu coração. Deus não se compromete por planos criados por nós. Mas Deus se compromete por todos o que Ele criou. Por isso que a palavra diz que Ele é fiel. Se Ele falou, Ele vai fazer. Por mais improvável que seja a sua vida e a minha vida. Porque a palavra dEle é fiel.
problema é que nós queremos colocar atalhos, queremos ajudar a gente a se meter, porque a gente acha que sabe alguma coisa. Vamos ler lá, Mateus 16, 21. No mesmo capítulo, no mesmo capítulo que Jesus falou assim, ó, poxa Pedro, parabéns, hein? Você está sendo revelado por Deus. Na mesma hora que ele era top, olha o que aconteceu com Pedro. Olha aqui. 16, 21, né? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Ele já estava avisando, ó gente, o pessoal vai me pegar, vai me prender, vai me matar, mas eu vou ressuscitar. Jesus falou todo o roteiro. Aí Pedro, né, já experiente, com muitos anos de crente, olha o que Pedro fala. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Eu acho um dos versículos mais ousados da Bíblia. Imagina você, Pedro, eu, Pedro, o Pedro, né? Chegar para Jesus e falar assim, ó, Jesus, quer só um pouquinho. Vou falar um negocinho para você. Porque ele fez isso. Foi aqui, ó. Chamando-o à parte. Jesus estava declarando para os discípulos, entregando uma profecia incrível para os discípulos. Aí Pedro assim, sei lá, eu imagino Pedro assim, tomando um cafezinho assim. Ô Jesus, senta aqui, senta. Pô, nada a ver com o que tu falou, né? Ei, tu tá fora da visão, né, Jesus? Eu acho que isso se passou, acho que você está meio emocionado. É isso que a gente fala para Jesus. Ô Jesus, ei, não, senta aqui, eu vou te ensinar um negócio assim, eu sei que o senhor está muito ocupado, e eu estou tendo muitas revelações, eu estou muito experiente com Deus, eu estou muito assim, com muito fogo no Espírito em mim, e o senhor está errado. Não é assim, isso não vai acontecer. Olha só, Pedro falando, você acha que eu e você nunca fizemos isso com Deus? De achar que Deus está errando, achar que Deus está se atrasando, achar que Deus está se esquecendo de nós, colocando Deus num tamanho limitado, conforme a minha cosmovisão. E Jesus virou para ele no 23. Para trás de mim, Satanás. Olha para alguém do teu lado e fala assim, ó, sai, Satanás. Tem hora que tem que falar isso, gente. Tem hora que tu tem que falar até para um amigo seu, sai, Satanás. Pedro era amigo de Jesus, cara. Pedro estava ali andando com Jesus. E Pedro levou um discurso de encorajamento. Não, Jesus, isso não vai acontecer. Sai daqui, eu te conheço, Satanás. Sai daqui. Cramunhão. Pé vermelho. Pé redondo. Porque Jesus teve discernimento. E vamos ler aqui, ó. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E aqui tem uma revelação, gente. Eu e você, por muitas vezes, estamos nos tornando pedra de tropeço nos planos que o Senhor tem para revelar sobre nós. Sabe quando eu e você nos tornamos pedra de tropeço? Quando nós vamos de encontro ao que Deus quer. Porque Jesus falou que ia morrer. Era o roteiro de Deus para Jesus. Era para onde Jesus tinha que ir. Jesus falou, gente, eu vou morrer. Eu não estou perguntando tua opinião. A fala de Jesus não era assim, ó. Pedro, o que tu acha? Estou a fim de morrer. Estou a fim, assim, que... O que você acha, assim, dos soldados virem me prender? Ele não está perguntando opinião. Ele estava assim, gente, eu vou morrer, tá? O pessoal vai vir aqui me buscar, vocês não ficam apavorados, não. Pedro veio com uma fala que era de encontro, era contrária. Porque Pedro, sentimentalmente, não queria que aquilo acontecesse. Pedro estava sendo levado pelos sentimentos que ele tinha pelo seu mestre. E se eu e você olharmos com um olhar carnal sobre essa situação, a gente até vai entender. Não, poxa, Pedro amava Jesus. Ele não queria que acontecesse isso. E aí, quando a gente deixa ser levado pela carne, o que ele está falando aqui, ó. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O que Jesus está falando? Você está sendo mais carnal do que espiritual. Porque você está olhando com os olhos da carne e não está entendendo o que Deus quer fazer. Então existem processos que eu e você precisamos passar, que é para passar. E não adianta pedir, me tira daqui, me tira dessa cova,
Me tira dessa fornalha. Não, é para passar na fornalha. Mas você não vai estar sozinho, vai ter um quarto homem com você. Os leões não vão te pegar. O azeite, o tanque de azeite quente não vai fritar você. Então tem coisas que nós precisamos passar. Só que se a gente for carnal, nós vamos ir de encontro ao que Deus quer fazer. E vamos nos tornar uma pedra de tropeço. Cheira a tua mão, hein? Assim, ó. Cheira. Vê se você está com cheiro de carne. Não é para estar. Tem hora que a gente está muito carnal. Cheira de novo. Assim. Estou muito carnal. Tem hora que eu me sinto, gente. Meu Deus, eu estou com cheiro de carne, eu preciso fazer um jejum. Porque o jejum mata a carne. Ele enfraquece as vontades da carne. E às vezes a gente está vivendo uma vida de boemia. Fazendo só o que a gente gosta. Só o que é legal. Gente, o Evangelho não é um parque de diversões. O Evangelho é um chamado para a renúncia. E às vezes a gente não quer perder nada. A gente não quer se sacrificar em nada. A gente não quer ser prejudicado em nada. Jesus não chamou ninguém para Disney. Jesus chamou a gente para a cruz. E às vezes a gente está atrás de algo que faça bem, que seja legal, que eu seja animado. Pergunta para Pedro quando morreu numa cruz de cabeça para baixo, se foi legal. Se parecia o Beto Carreiro. Tinha nada a ver uma coisa com a outra. E a gente vai se tornar uma pedra de tropeço, porque Deus tem pressa em colocar os filhos de Deus que estão lá fora, aqui dentro, ouvindo a palavra dEle. E eu e você não podemos ser essa pedra de tropeço. Estão entendendo, gente? Desculpa pela minha raiva. Que eu fico com raiva de mim mesmo. Porque nós deveríamos estar fazendo muito mais em relação ao Evangelho. E às vezes a nossa vida, os nossos dias, as nossas escolhas estão muito aquém da capacidade que Deus nos deu para fazer e estabelecer o Evangelho dele. Você entende o que eu estou falando, amém? Obrigado pela metade dos amém, que pelo menos a metade já me anima. Até me perdi aqui, gente. Vamos lá. Terceira fase de Pedro com Jesus. É aquela fase que a gente tem um discurso lindo, músicas, lindas poesias. A gente tem lindas orações, mas a gente não faz nada. Terceira fase que eu e você podemos estar com Jesus. Fala muito e faz pouco. Fala para alguém aí, tu está falando muito e está fazendo pouco. Fala aí. Me ajuda a profetizar aí. Vai que tu acerta aí numa pessoa que está enrolando. Fala assim, aí, tu está falando demais. E eu não estou vendo nada na tua vida. Fruto está faltando. Bora. Sacode essa poeira aí. Vamos ler Mateus 26, 33. Tu viu que agora, o último versículo que eu falei, Pedro falou o quê? Isso nunca acontecerá, Jesus. Ó, fala bonita, né? Sai, Satanás. Agora Pedro de novo, né? Com as poesias lindas. Eu estou pegando de Pedro porque como Pedro ia vir aqui, ficou só o Pedro na minha mente, Pedro. E você que trouxe a mensagem para mim, tá vendo? Pedro falou para mim na quinta-feira, ó, nós vamos passar aí. E aí o Pedro ficou ecoando, assim, na minha pequena cabeça grande, assim, ficou ecoando o nome do Pedro. Pedro. Aí só vinha a história do Pedro. Igual aquele cara lá, né? Vamos lá. É Mateus 26, 33. Olha Pedro falando lindas poesias. Ai, que fofo. Nossa, tem hora que Deus olha para mim e para você, é uma cara da Hello Kitty, assim. Uma fofura. 33. Pedro respondeu. Aquela música de ação, né? Ainda que todos te abandonem, Senhor, eu nunca te abandonarei. Meu Deus. Uma frase dessa, meu irmão. Olha. Mas sabe qual é o problema? Olha que Jesus é aquele que sonda os corações. Sonda a intenção dos corações. Sonda o que há lá dentro. Jesus é aquele que sabe o que nós estamos falando. Olha o que Jesus fala para ele. Pedro, baixa a bola. 34. Eu asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Cara, ardeu, hein? E Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei, Senhor.
E todos os outros discípulos disseram o mesmo, ó. Ainda influenciando os outros ainda para ser mentiroso igual ele. Gente, isso aqui é um perigo. É um perigo. Porque a gente fica assim, né? Jesus, me usa, Senhor, quero ser um instrumento nas suas mãos. Aí Jesus quer que tu seja uma guitarra para ele fazer assim, ó. Aí você, não, eu quero ser um violino delicado. Quero ser um instrumento bonito, que ninguém gaste, que ninguém aperte, que ninguém afine. Tem hora da guitarra, do baixo, da bateria, que a gente tem que apertar a pele. Aí tem hora que tu bate forte, estoura a pele. Gente, a gente tem que entender que a gente às vezes fala muito e faz pouquíssimo. Você já parou para pensar no juramento que você fez para sua esposa, para o seu esposo quando tu casou? Você está vivendo aquilo? Os noivos. Vou ficar de olho, o casamento que eu fizer aqui, vou ficar ligando todo dia para vocês. Para incomodar, ó. Levou sorte. Eu vou ficar incomodando. Porque a gente fala demais, gente. A gente fala lindas poesias, mas não vive nada. Não vive nada. Olha Pedro aqui, ó. Olha a fala. Se você olhar para a fala de Pedro, meu, é um super-herói. Não, é o Superman que vai salvar Jesus. Já viu aquele vídeo de uma encenação de Jesus sendo crucificado? Aí vem um soldado romano batendo, vem um motoqueiro com um capacete, pá, bate o capacete no soldado romano e tenta salvar. Eu imagino a gente sendo aquele cara ali. Mas é uma mentira. Eu sou uma mentira às vezes, cara. Porque a gente fala, a gente incrementa a nossa fala. Poxa vida, mas na hora de fazer, votos que eu faço com o Senhor, promessas que eu falo para o Senhor e não cumpro nada. Como está a sua vida na sua casa? Com a sua esposa? Seu esposo? Você está de fato vivendo o que precisa ser vivido como esposo? A Bíblia fala, o esposo deve entregar a sua vida como Cristo entregou para a igreja. Às vezes tem gente que pensa que esse versículo é um dorama. Que só vai viver isso um momento que alguém dá um tiro na sua esposa, que isso nunca vai acontecer, e você vai vir em câmera lenta. Não! Aí você vai se jogar. Aí o tiro vai pegar em você. Isso não vai acontecer. Ninguém vai vir atirar na tua esposa. Então você não vai precisar se jogar na frente da bala. Mas o dar a sua vida para sua esposa é você viver por ela. Ela é o motivo de você estar vivo. A alegria da sua esposa é o motivo de você trabalhar, viver, e ralar, estudar e ser alguém na vida. Isso é o motivo do homem. Posso ouvir um amém das mulheres aí, amém? Só que os homens estão enfraquecidos. Começou o fight. Vambora! Vai dar briga esse negócio. Olha que os homens estão descansados no seu sofá. Muito cansados de 8 horas de trabalho. E a mulher trabalha 8 horas, chega em casa, tem mais 8. Ainda tem que suportar um boca fedida do lado da cama ainda. Que não toma banho direito, não escova o dente. O que dá para cavar mais. Tá vendo o problema? Ai, Jesus. Tem que pegar esses homens e dar uma coça em cada um. E a gente não vive, aí assim, ó. Dia dos namorados. Ah, meu Deus. Aí começa aquela rasgação de seda. Desde que te encontrei, a minha vida mudou. E não sei, você é a razão da minha vida. Ah, vai catar coquinho. Tá vendo como é que é complicado? A gente ri à vontade, mas é tudo verdade. Gente, o que a gente fala para o Senhor tem que acontecer. Beleza? Amém? Estão comigo aí, amém? Vamos ler Eclesiastes 5:4. Por favor, alguém interceda pelo relógio para ele não rodar mais. Alguém tem uma oração de fogo aí, ora pelo relógio para segurar a hora. Eclesiastes 5:4. Do 4 ao 6, tá bom? Ó, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora. Vou parar um minutinho aqui. Isso aqui é um pecado terrível. Cumpra-o sem demora. Sabe onde é que começou esse problema? Lá em Caim e Abel. Por que que Deus rejeitou o sacrifício de Caim?
Quando Deus pediu sacrifício e Caim e Abel prontamente trouxe um cordeiro e entregou ao Senhor, prontamente, aí a palavra vai dizer assim, ó, passando um tempo, Caim trouxe sacrifício e Deus o rejeitou. Sabe qual é o meu e o seu problema? Enrolar. O meu e o seu problema se chama migué. A gente fala, Deus, eu vou fazer um voto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí chega na hora de fazer, estou muito ocupado, não vai dar, está isso acontecendo, eu tenho outras prioridades, eu preciso, é assim, a gente é assim. Aí a gente demora, deixa o versículo lá, não tira não. E a gente demora. Quando a gente fala com o Senhor, a gente tem que cumprir, gente, sem o quê? Sem demora. Pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Vamos lá, até o 6. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir, gente. Não permita que a sua boca o faça pecar e nem diga ao mensageiro do templo, meu voto foi um engano. Tem gente que é assim, Deus, eu falei que ia fazer, mas olha, não vai dar. Acho que eu errei. Eu falei que eu ia dar, sei lá, R$50, era só 10. É assim, gente, a gente é migué demais. Tá lá, ó. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o trabalho das suas mãos? Gente, para de dar migué, pelo amor de Deus, para o Senhor. Isso em todas as áreas da minha e da sua vida. É no trabalho, na empresa que trabalhamos, nos nossos relacionamentos de amizade, de família, e de esposa e esposa, e principalmente no âmbito espiritual e eclesiástico. A obra é feita por nós. Deus não vai mandar anjo para evangelizar o Garcia. O evangelizador está aqui dentro se preparando para amanhã começar a falar de Jesus. Deus não vai mandar anjo entregando folheto falando Jesus te ama. Mas amanhã vai ter alguém numa empresa que está aqui hoje, recebendo uma palavra poderosa, e amanhã vai estar com a autoridade do Senhor para curar enfermos, libertar cativos e expulsar demônios. Quem vai estar aqui comigo aqui? Estão aqui essas pessoas. E a gente precisa atuar. O problema é que a gente quer. Na hora que vem, não dá. Então, esse mês não dá, esse ano não dá. Já está no meio do ano, então deixa para janeiro. É assim, a gente vai empurrando. Jesus, amado, misericórdia. Deus quer usar eu e você poderosamente. Tu acredita nisso, amém? Vamos lá, quarta fase. Ai, Jesus, olha a hora. O que deveria se manter firme na posição que Deus colocou, mas deixa com que o cansaço e as dificuldades o faça. Como é que fala quando a pessoa dorme assim? Então, uma palavra, me ajudem. O contrário de despertar é o quê? Adormecer. Obrigado. Palmas para vocês, muito inteligente, obrigado. Palmas, gente, força. Eu estou tentando achar essa palavra o dia inteiro e adormecer saiu da minha mente. Muitos de nós, gente, temos que entender o que Deus nos deu. E temos que entender o prazo de validade disso. Vamos ler Apocalipse 2:25. Tão somente apegue-se, 2:25. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Nós estamos, 2:25, tá? De Apocalipse. Deus quer nos dar autoridade sobre as nações. Não é só sobre igreja, sobre canto, sobre música e sobre pregação. Deus quer que você seja o melhor cabeleireiro. Deus quer que você seja o melhor carpinteiro. Deus quer que você seja o melhor e maior vendedor, o melhor corretor, a melhor cozinheira. Ele quer nos dar autoridade nas nações. Porque se nós tivermos autoridade nas nações, quando nós abrirmos a boca, as pessoas vão parar para nos ouvir. E o que eu e você vai ter para falar? Jesus, Jesus. As pessoas vão olhar para você e para mim, eu vou escutar o que essa pessoa está falando, porque ela é uma autoridade. Deus quer nos dar autoridade nas nações.
Mas como que ele dará autoridade para pessoas que não se apegam com firmeza no que ele dá? Gente, se apegar com firmeza é muito parecido com a palavra fé no hebraico. A palavra fé no hebraico é agarrar-se com firmeza. Só que no hebraico ele sempre tem um exemplo assim, de uma cena ou de algo para criar uma palavra. Então o hebreu ele acredita que a fé é como se fosse você naufragou num oceano e você está nadando ali desesperadamente e encontra um tronco de madeira boiando. E o que você faz se você encontrar um tronco? Você se agarra. Até quando? Eu não vou soltar isso aqui não. Se eu soltar, eu morro. Se eu soltar, eu me afogo. Você soltaria um tronco no meio do oceano se você achasse boiando? Sim ou não? Sim ou não? A fé é isso. Então, João está falando aqui em Apocalipse. Se apegue com firmeza no que Deus te deu. Vamos ler de novo? Bota lá agora. 2:25. Olha lá. Tão somente apeguem-se com firmeza no que vocês têm. Até quando? Até o fim. Até o fim. Até que Ele venha. Eu vou adorar o Senhor até que Ele venha. Eu vou servir ao Senhor até que Ele venha. Eu vou servir a igreja e a sociedade até que Ele venha. Não tem prazo. Mas como assim? Mas como que eu me mantenho firme com esse prazo de validade infinito? Tem uma receita. Vamos ler Efésios 5:15. Olha que poderoso. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios. 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que Paulo está falando aqui? Tenha cuidado com as horas dos dias que você tem, com a maneira de viver. Porque a gente tem, como é que uma pessoa consegue ter tanto tempo de vida servindo ao Senhor, aos seus propósitos? Quando eu falo servir ao Senhor, gente, não é servir a igreja, não, é servir a Deus. É Deus, é o propósito que Deus tem. Como que eu me mantenho tanto tempo? Como que eu vejo aquela pessoa que já serve ao Senhor há 40 anos, nunca largou? A pessoa está velhinha já e nunca abandonou um chamado, está sempre em atividade. Tem como? Aproveitando cada oportunidade. Como assim? Quando você tiver a oportunidade de descansar, descansa. Não fica inventando moda. Não fica fazendo coisa para você descansar mais. Quando você tiver a oportunidade de arrumar algo que precisa ser arrumado, arrume. Se tem alguma coisa quebrada na tua casa, se tem uma lâmpada queimada, se tem um chuveiro quebrado, se tem um problema na sua casa, não fica pisando no problema. Porque um lugar com problema cansa a gente. E a gente vai se cansando. Pega o teu carro e limpa por dentro, deixa cheiroso, deixa limpinho. Porque toda vez que tu entra no teu carro todo sujo, você vai tendo raiva do teu carro. Aí o carro parece que faz até mais barulho. Quem é que já teve a impressão, depois a gente bota o carro na lavação, assim, bem top, quando pega, parece que fizeram uma revisão, parece que não tem nem barulho. Quem já teve isso? Eu tenho essa impressão direto. Parece que meu carro é novo. Mas não, ele só está limpo. Mas o que acontece? Quando eu tenho a oportunidade de limpar, limpa. Porque senão eu vou me cansar. Eu vou me enjoar. Eu vou ficar com nojo. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades. Qual é o nosso problema? Nós não sabemos organizar a nossa vida para aproveitar tudo o que Deus nos dá. Que é a hora do descanso, é o trabalho, são as oportunidades de servir ao Senhor, é a nossa família, é o nosso trabalho. A gente precisa aproveitar todas. E para que a gente aproveite todas, nós precisamos nos organizar. Porque senão nós não vamos conseguir se apegar com firmeza no que Deus nos dá. Estão entendendo, gente? Amém? Está confuso, sim ou não? Eu preciso organizar o meu domingo, meu sábado. Esse domingo eu vou descansar. Vou na igreja, se eu precisar ir na igreja, mas à tarde eu vou desligar meu telefone, desligar tudo que é eletrônico e eu vou descansar. Eu vou sentar, vou ficar com a minha família. Mas semana que vem eu preciso lavar a calçada. Eu preciso cortar a grama. Vai e corta. Vai e faz, porque senão toda vez que tu entrar na tua casa, vai ficar com raiva da tua casa. Não, tal hora eu vou cuidar da minha saúde. Eu preciso
aproveitar o tempo, o dia que Deus me deu e vou cuidar da minha saúde, para que eu possa viver e desfrutar de todas as promessas que o Senhor me deu. Estão entendendo, gente? Amém? E por isso que às vezes nós não conseguimos ter uma vida útil longa. É no casamento, é numa empresa, é com amizades, é no ministério, porque nós não estamos vivendo a maneira que estamos vivendo. E o que aconteceu? Por que eu estou contando essa história toda? Vocês lembram quando Jesus subiu para orar e levou os discípulos para orar, e quando voltou, os discípulos estavam dormindo? Aí Jesus voltou e falou assim, poxa rapaz, vocês não conseguem ficar 1 hora orando comigo? Aí ele perguntou para Pedro, vigia, falou para Pedro, vigia, Pedro, para que você não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que a carne quer, gente? Desorganização. Quais são as obras da carne? É tudo de ruim. Mas eu e você precisamos ser espirituais. E os espirituais são aqueles que não retrocedem, não olham para trás, mas estão olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. É todo dia Cristo. Está difícil meu dia, mas eu sei que Cristo está comigo. Está subindo uma montanha, mas Cristo está comigo. Estou dentro de uma fornalha, mas Cristo está comigo. Estou doente, mas Cristo está comigo. Vou morrer, Cristo está comigo, que vai me encontrar lá no céu. Eu tenho que entender isso. Amém? Quinta fase. O que nega Jesus, negando tudo o que ele fez. Mateus 26, 73. Vamos lá? 26, 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aqueles que andam com Jesus, gente, eles são percebidos. É doido isso, né, gente? Quando tu está no teu trabalho, as pessoas percebem que tem algo em você que é diferente. Teu jeito de ser, de pensar, de enxergar as coisas é diferente. Porque você tem Jesus. Você tem o Espírito Santo. Tu acredita nisso, amém? Aí ele começou a lançar maldições. Pedro começou a jurar. Eu não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Ai, meu Deus. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro negou a Jesus por causa da pressão que foi exercida sobre ele. Essa pressão causou medo. Essa pressão das pessoas que estavam com raiva, com ódio de Jesus e todos aqueles que o seguiam, causou medo em Pedro. E o que aconteceu com Pedro? Essa pressão fez com que ele, não sou eu, não quero mais, eu não conheço, vocês estão malucos? E eu tenho que lembrar você, queridos, senhoras e senhores, ovelhas do Senhor, que a vida exerce pressão sobre nós. Ter um casamento longo até que a morte nos separe vai ter pressão. Não é fácil. Eu estou sem aquele em casa, né? Estou com muita saudade. Mas é 2 dias para nós voltar a brigar já. É 2 dias para começar as pendengas. E a gente tem que é eu um pouco espinho, ela outro pouco espinho. Nós estamos se abraçando, eu tenho que aceitar alguns espinhos, ela vai pegar alguns meus, e a gente vai se acertando, vai pedindo desculpa, e vai vivendo, e o espinho meu pegou aí, desculpa aí. Um espinho dela vai pegar em mim. A gente tem que entender que a pressão não foi feita para que eu e você desista, mas que a gente entenda que tudo eu posso naquele que me fortalece. Então vai ter hora que eu vou ter que silenciar no meu casamento. Eu vou ter que falar, Deus, ou o Senhor responde, ou eu vou morrer nesse negócio aqui. É pressão. Muitos de nós cedemos à pressão quando estamos naquela fase de fazer uma dieta, cuidar do corpo, e a gente passa numa padaria que tem uma bomba de chocolate, que é a coisa mais linda. Um folheado de coco. Meu Deus! O que é isso? E a pressão exercida nos meus olhos me faz ceder. E eu vou lá e como que eu não deveria ter comido? Hoje à noite ainda, antes que o galo cante, você vai ceder para essa pressão? Tu vai comer uma pizza que eu sei. Tu vai ceder a essa pressão da vontade de comer o que não deve. Porque eu duvido que tu vai comer 2, 3 bananas e vai dormir.
Ah, te peguei. Duvido que tu vai bater um shake de whey e vai tomar e vai dormir. Não vai. Porque a gente cede a expressões. Tem pessoas que cedem à pressão da preguiça, da segunda-feira. Meu Deus. Ontem à noite eu cheguei em casa com eles e eu falei assim, rapaz, quem vai na igreja amanhã de manhã? Eu perguntei para eles. Estava chovendo muito e muito frio. Eu pensei, meu Deus, e veio uma galerinha top hoje de manhã, foi bênção o culto, cara. São pessoas que não cedem. Não que você cedeu, não é isso, tem nada a ver. Mas eu vejo que alguns de nós temos tendências a ceder sobre as pressões. Amanhã é segunda, pode ser que esteja chovendo muito e muito frio. O que alguma pessoa pode pensar? Ah, vou nada, vou pegar um atestado. Dá para fazer? Dá. É o certo? Não. Mas cede a pressão. Não, meu Deus. Não tem nem carro, pegar chuva, pegar guarda-chuva e ir. Não, vou nada. Eu vou aqui, sei lá, comer umas 3 barras de chocolate, dar uma dor de barriga, eu vou pegar um atestado no posto e vou ficar uns 3 dias em casa. Um monte de gente faz isso, gente. A gente estava conversando isso. De um empresário amigo nosso que o cara se jogou do caminhão do container assim no chão para se quebrar para pegar um atestado. 3 meses de atestado. Que bicho doido, né? E você cede, eu cedo. Cedemos pela vontade de comer um hambúrguer maravilhoso. Cedemos para a dificuldade que estamos tendo no trabalho, com um chefe difícil, com uma função difícil que te deram. Alguém tirou férias e você tem que trabalhar por você e por aquela pessoa. Aí você está cansado. Aí você cede, eu vou sair desse emprego, eu vou sair disso aqui, não estou aguentando. E foi um emprego que Deus te deu, é o sustento da tua família. E eu e você vamos ceder pela dificuldade. Será mesmo que é para ceder? Meu pai sempre falou uma frase, ele me chama de Juninho, né? Juninho, a vida é tão difícil que a gente já começa vivendo chorando. Se não chorar, o médico dá um tapa para a gente começar a chorar. Ele sempre falou assim, ó, ei, é difícil. Aí tem uma frase que o bispo ele fala, quer vir, vem, mas é pau. É pau, gente. É correria. A vida é um desafio. E a gente fica cedendo para as dificuldades, manhosos. Ei, eu e você somos guerreiros do Senhor. Temos saúde, temos força. Vamos para cima. Vamos suportar essas pressões. Vamos parar de ceder. Às vezes eu e você cedemos para o nosso orgulho. E ao invés de numa discussãozinha em casa com tua esposa, o seu orgulho acende dentro de você. E você precisa expressar. A mulher erra assim, ó, uma vez a cada ano bissexto. Ela não erra, só erra uma vez. Ó, aleluia. Aí quando a mulher erra bem nessa data de uma vez no ano bissexto, você se enche de orgulho, porque você sabe que você está certa. Yes, eu vou agora jogar tudo na cabeça dela agora. Só que aí o teu orgulho sobressai, mas não é a hora de falar, é a hora de ó. Mas o seu e o meu orgulho, não, me pressiona, eu tenho que moer. Eu tenho que botar a verdade para fora. Ela tem que escutar. Ela errou, tá? Eu tenho todas as provas. Não ceda ao orgulho. Às vezes o teu orgulho, a tua razão, vai custar a tua paz, o teu amor, as coisas lindas da tua casa, da tua família. Não vale a pena. Então deixa ela achar que está certa, tu finge que está errado e vive assim. Em alguns momentos, né? Em nome de Jesus. Às vezes nós cedemos pela vontade de parar com alguns projetos que não estão dando certo, mas também não é hora de parar. E aí? Porque a gente não pergunta para Deus, a gente só decide. Não, esse projeto está dando muito errado, eu vou parar. Jesus falou para parar? Você tem uma segunda ordem do Senhor? Se você carrega uma palavra do Senhor para ir avante em alguma coisa, e Ele não falou para não ir, ou então para mudar, se Ele não falou, você tem coragem de se manter, segurar a pressão? E aí? Não é fácil, gente. Não estou falando que é fácil. Não é mesmo. Mas se eu e você nos apegarmos firmemente no que o Senhor nos deu, Ele nos dará autoridade. Autoridade como pai e mãe de família, autoridade como um cristão na sociedade, autoridade como um empresário, autoridade como um profissional. Quem quer essa autoridade em nome de Jesus?
E por último, a última fase que Pedro passou com Jesus foi aquele que abandonou a vida, voltou para a vida antiga e foi resgatado por Jesus. Vou tentar correr, mas eu quero muito que você entenda esse princípio da última fase. Quando Jesus morreu, os discípulos se decepcionaram e aquela fala linda de Pedro ao falar assim, Jesus, mesmo que todos o abandonem, eu não vou te abandonar. Nada verdade. Jesus morreu sozinho. Pedro chegou e falou o seguinte, olha a fala de Pedro. João 21:3, vamos lá? É muito lindo, gente, esse finalzinho da palavra. Segura aí. Que ainda tem é risoto hoje, gente? É risoto do Kids? Então, é risoto santo que não engorda. Jesus. É comer e dar glória. Então segura aí mais alguns minutinhos. 21:3. Olha o que Pedro falou. Vou pescar. Que engraçado. Qual é a palavra que Jesus tinha falado para Pedro? Você não será mais pescador de peixes. Agora você vai ser pescador de homens. Então qual era a ordem do Senhor? Para de pescar. O que Pedro fez? Vou pescar. Ousado. Amostradinho, né? Desse jeito que eu gosto. Disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram. Nós vamos com você. Aqui está um perigo, gente. Se eu e você desistirmos, muitos vão desistir porque tem muita gente olhando para a gente. As minhas atitudes e as suas atitudes estão influenciando a vida de muitas pessoas. Então não desista, em nome de Jesus, amém? Pode Fábio ajudar a profetizar? Fala para alguém do seu lado aí, não desista. Tem gente olhando para você, fala. Tem gente olhando para você. Esse projeto que está aí, ó, capengando, segura firme. Foi Deus que te deu. Bola para cima. Vai dar certo. Aplauda o Senhor. Obrigado, Alan. Ó, tá bonito o negócio aí. Vamos lá. E eles entraram no barco, mas aquela noite não deu certo, cara. Não deu certo. A irmã Mária foi minha líder de adolescente. E ela me ensinou uma coisa. Uma frase. Quando Jesus pega a gente não serve para mais nada. Não vai dar certo a vida antiga. E os discípulos profissionais da pesca, experientes, eles tinham vivido, você concorda comigo? Que Pedro e os amigos deles, pescadores, eles tinham vivido a vida muito mais como pescadores do que como discípulos, sim ou não? Você acha que eles iam errar ao pescar? É aquela coisa assim, ó, eu sei que vai dar certo, porque eu sei fazer. Eu vou dar um jeito. Muito engraçado. Deus deve olhar pra gente assim, ó, vai. Já que tu quer tanto? Deu tudo errado, os caras passaram a noite toda jogando a rede, não vinha. Eu imagino a cara de paisagem deles, um pro outro. Vai, puxa mais uma vez aí, vai. No espírito deles deveria gritar assim, ó. Tá errado. Volta pro caminho que o Senhor te colocou. Você não vai sobreviver. E o mais lindo. Ao amanhecer, a noite inteira sofrendo, trabalhando, suando. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Sabe o que acontece? Quando eu e você estamos desviados do plano do Senhor, a gente tem dificuldade de ouvir e discernir a voz do Senhor e de reconhecer o Senhor. Como assim? Tem vezes que a gente ouve uma palavra poderosa, mas a gente sai como se nada acontecesse. Eu não vi Deus. Eu não ouvi Jesus. Como se fosse mais um culto. Sabe por quê? Provavelmente você deve estar fora dos caminhos do Senhor. Está dentro da igreja, mas está fora dos caminhos do Senhor. Está dentro de um templo, dentro de uma construção, mas está fora do propósito. E realmente aí é difícil, tu não vai reconhecer. Gente, uma pessoa que andou 3 anos e meio com Jesus, não ouvia a voz, não reconhecer, olha, é difícil. E eles não reconheceram. E Jesus perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não.
Sabe por que eu e você não temos nada mesmo? Nunca tivemos e nunca vamos ter, porque tudo é dele, é para ele e para ele. É para ele, é dele, é nele, é dele. Tudo veio dele, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sei veio dele. Eu não tenho nada. Eu não sei nada. E Jesus perguntou justamente para expor essa realidade sobre nós. Ei, vocês têm o que comer? Não. Ah, mas eu tenho, porque eu sou o pão da vida, né? Ai, ó. Aí Jesus expôs a realidade deles, né? Não temos? Aí ele disse, joga do outro lado, que vocês vão encontrar. Interessante que prontamente eles obedeceram. E pensa comigo, gente. Eu vim da construção naval, né? Então eu conheço de experiência. Um navio cargueiro, assim, de container ou de combustível, ele tem no mínimo 60 metros de largura e 200 metros, 150 de comprimento. Então é muito grande, é uma superfície muito grande. Vamos dizer que eu estou num navio grande desse. E eu vou jogar, ó. Imagina um navio aqui, ó, no púlpito. Eu vou jogar uma rede aqui. É muito provável que, se não tiver peixe aqui, por causa dessa distância, pode ser que tenha peixe aqui. Sim ou não? Faz sentido para você? Faz sentido? Faz sentido, Pedro? Me ajuda, cara. Tu tá aí comigo, né? E por quê? Existe uma distância. Porque a rede que eu jogo aqui, ela não está pegando lá. Só que eles não estavam num navio grande, era um barco de pesca pequeno. Então não fazia sentido um barco que teria assim, ó, vamos dizer uns 2 metros, eu jogar aqui e numa distância tão pequena, vir, como diz aqui a palavra, recolher, eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. Mas sabe por quê? Não é sobre o que eu sei, o que eu tenho, é sobre uma palavra que Deus deu para nós. A palavra dele faz do nada criar os céus, o universo, a terra e todos que nele habitam. É a palavra que faz criar as coisas. Ai, Jesus, a palavra. Que poder tem essa palavra. E eles obedeceram. E João falou assim, Pedro, ei, é Jesus, meu Deus, cara, é Jesus. E Pedro prontamente botou a roupa. Com certeza eles não estavam perto da praia. Porque para pescar você tem que estar no mínimo uns 30 a 50 metros distante. Então ele com muita dificuldade agora. Porque Pedro foi aquele que andou sobre as águas. E andar sobre as águas é muito diferente de nadar na água. Sim ou não? Você andar tem muito menos dificuldade do que nadar. Ainda mais cheio de roupa. Isso diz respeito a quando eu estou com Jesus, eu ando no sobrenatural. As coisas vão ter dificuldade em volta, vai ter tempestade, mas a minha casa não será abalada, porque minha casa está firmada na rocha. E Pedro, ao andar sobre as águas, enquanto ele olhava só para Jesus, nada acontecia. Quando ele olhou para as ondas, quando ele olhou para as dificuldades, quando ele olhou e ficou com medo, o que aconteceu com Pedro? Afundou. Mas aí Jesus fez o quê? Vem. Agora era um Pedro que estava fora dos caminhos do Senhor. Agora era um Pedro que abandonou e negou tudo que Jesus tinha feito por ele. E ele fez o quê? Teve que nadar. Olha a dificuldade. Só que ele quis, ele fez, ele voltou, ele foi. E aqui está um grande acontecimento. Quando você pega alguém que te decepcionou muito, e essa pessoa por um tempo some da tua vida, e ela aparece com aquela cara de cachorro jogado na mudança. Oi, tudo bem? Esperando que você cobre ela. E você, como um bom ser humano cheio de justiça humana, o que você faz? Bonito, né? O que você fez comigo, né? Senta aqui que nós temos muito a conversar sobre o que você fez contra mim, sobre as decepções que eu tive com você. Eu tinha tanta expectativa em você e você me decepcionou. A gente ia fazer assim, sim ou não, gente? Essa é a nossa tendência. A cobrar, a reclamar, a tirar satisfação. Por que tu fez isso?
Por que tu fez aquilo? Você está doido? Só que Jesus não toca no assunto. Quando Pedro chega e Jesus estava lá assim, ó, fazendo um churrasquinho na brasa, sossegado. E aí, Pedro? Encosta aí. Mas Jesus faz. Se você olhar nos 4 evangelhos, você vai ver apenas 2 lugares escrito uma palavra chamada fogueira. Você não vai achar. Tu pode ler os 4, mas tu não vai achar. A primeira fogueira era na cena onde Pedro negou Jesus. A Bíblia fala assim, Pedro estava próximo de uma fogueira, onde aqueles que estavam por ali, olharam Pedro e falaram, ei, você é um deles. Não, eu não conheço, sai daqui que eu não sei nem quem é esse cara aí. E a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente, lembra? Está comigo aí, lembra? E agora Jesus, é muita coincidência, a única fogueira, depois dessa fogueira, é a mesma fogueira onde Jesus recebe Pedro. É interessante que Jesus faz quantas perguntas para Pedro? Quantas? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Se Pedro negou e abandonou Jesus por 3 vezes, a graça do Senhor sobrepõe o que Pedro fez. O perdão de Jesus sobrepõe. O perdão de Jesus, ele limpa e purifica e você de todo e qualquer pecado. Só que o perdão, gente, não é o perdãozinho barato que eu e você temos. O perdão, eu fui pesquisar essa palavra, perdão. De onde vem? E eu percebi que no latim tem um prefixo, per, que ele dá uma ideia de completo, inteiro, sem medida, completo, generoso. Esse per. Como assim per? Tem algumas palavras que seguir. Quando você segue alguém, você está seguindo tal. E quando você persegue alguém, perseguir. Quando a polícia está correndo atrás do ladrão, ela está seguindo ou perseguindo? Porque seguir significa seguir alguém. Perseguir é seguir até alcançar. Está vendo que tem completo? Perseguir. A palavra feito. Está feito. Aí tem o pessoal da academia que fala assim, ó, é melhor feito do que perfeito. Então dá um correzinho aí, um cardio, faz alguma coisinha. Porque o feito mais ou menos está valendo. Só que porque o perfeito tem, o que o perfeito tem a ver com o feito? Porque o perfeito é o feito de forma correta, completa, total. Por isso que o feito é menor do que o perfeito. Aí você vai chegar na palavra doar. A palavra doar significa entregar. A palavra doar significa presentear, ajudar. Agora a palavra perdoar é entregar-se completamente. A palavra perdoar, ela diz respeito a você e eu não considerar os erros e fazer com que a pessoa se torne muito mais importante do que os erros que ela cometeu. Vocês estão entendendo, gente? Porque Jesus poderia tirar satisfação com Pedro, mas Jesus não tirou. Sabe o que Jesus falou? Cuida dos meus pequeninos, eu te dou autoridade. O mesmo Pedro que negou, o mesmo Pedro que decepcionou Jesus, porque isso é perdão, e é muito sério o perdão. Olha o que a Bíblia diz sobre perdão. Lucas 17, 3 e 4. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam, normal. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se ele pegar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes ele disser, desculpa, perdoe-lhe 7 vezes. Colossenses 3 e 13.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Meu Deus. Aqui é muito interessante porque só perdoe as queixas que você tem sobre os outros. É tipo assim, meu cara, o Tiago é muito chato. O Tiago é isso, o Tiago... São queixas que eu tenho sobre ele. Às vezes não é nem coisas que ele fez contra mim, mas são conceitos que eu criei contra ele. E até esses conceitos que eu crio, através do que eu vejo, eu preciso perdoar. Tá vendo? É a Bíblia que tu lê. Tu já leu? Ah, não sabia, agora está sabendo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora acabou a ignorância. E eu quero chamar vocês, nessa noite, para um tempo de perdão. Talvez você carrega mágoas de pai, mãe, de irmão, de amigo, de ex-marido, de ex-esposa, de chefe, de funcionário, de pastores, de líderes. Porque as pessoas erram. Ó, aqui, ó. Suportem. Tem hora, gente, que vocês não vão conseguir me amar. Mas pelo menos me suporta. Tem hora que vocês vão olhar para as pessoas e não vão ser tão amáveis. Mas então, para você conseguir suportar, você vai ter que perdoar essas queixinhas que você tem contra essa pessoa, senão você não vai conseguir viver. E às vezes a vida está pesada. Pedro chorou amargamente. Quem sabe a tua vida está amarga. Você não vê alegria, não vê beleza em mais nada, porque você está cheio de perdão pendente. E não adianta você falar assim, ó, Jesus, eu perdoo. Essa semana é uma ótima chance para você procurar algumas pessoas e pedir perdão. Até aquelas que erraram com você. Essa semana eu tive uma experiência muito linda de perdão. Uma pessoa muito próxima de mim, que no decorrer da vida fez algumas coisas que não foi legal comigo. E eu comecei a criar alguns conceitos negativos sobre essa pessoa. E Deus me deu um banho de lição de moral essa semana sobre essa pessoa. Eu tive um período com ela. E eu pude ver um lado que eu nunca tinha visto. E eu vi que Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. E eu fui constrangido com tanto amor. E eu cheguei em casa, já era 1h30, 2 horas da manhã. Eu fui tomado pelo meu amor por essa pessoa tão próxima de mim. E eu peguei o celular e falei com ele. Falei, cara, primeiro eu quero te agradecer por tudo que tu fez hoje por mim. Porque o que tu fez só com Deus para você fazer. Porque uma pessoa normal nunca faria metade do que você fez. E não por causa da matéria, não pelo que você me deu, mas pela atitude que eu vi você tendo comigo. O cuidado e o amor comigo. E eu quero aproveitar para te pedir perdão. Porque por muito tempo eu criei alguns conceitos negativos sobre você. E eu te julguei, eu te critiquei. Eu te julguei com outras pessoas. E cara, me perdoe em nome de Jesus, cara. Eu quero viver cada vez mais perto de você. Eu quero que a nossa amizade, a nossa vida seja cada vez mais próxima, como sempre deveria ter sido, mas a vida nos separou, algumas circunstâncias nos tornou muito distantes, e essa distância fez com que eu criasse conceitos muito negativos. Sabe uma coisa que você vai aprender? A perdoar mais as pessoas, a respeitar mais as pessoas, a amar mais as pessoas? Quanto mais próximo você estiver, mais você consegue respeitar e amar. Quanto mais de longe você estiver, mais defeito você vê e mais crítica você vai ter. E foi algo sobrenatural que eu estava na minha casa e o Senhor invadiu a sala e eu estava assim, eu não conseguia nem falar, eu gritava, chorava e o Senhor ministrou no meu coração. E me curou de coisas que eu carregava há 30 anos, de mágoas, de inseguranças. E coisas terríveis que eu carregava dentro de mim. Mas por causa de um perdão eu consegui ser curado, gente.
E não foi nem ele, foi eu que pedi. Porque o perdão é isso, é se entregar completamente. É entregar o orgulho, é entregar a razão, é entregar os seus conceitos e se quebrar totalmente. Deus está chamando eu e você para um tempo de perdão na nossa vida. Para que Ele possa restaurar algumas áreas da sua vida. Para que eu e você não seja pedra de tropeço em algumas áreas que Deus quer te abençoar.